Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está. Aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Agora eu quero contar pra você uma história de superação. Vou contar pra você a história de José. José era o escolhido preferido do seu pai. Na sua casa, ele ia ser aquele filho predileto, aquele filho que o pai mais amava, o mais amado do seu pai. Porém, Deus tinha um projeto de vida para José muito maior do que o próprio projeto que José almejava para sua vida. Muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça que o que está acontecendo com a gente nesse momento é uma coisa ruim. E na verdade não é uma coisa ruim. O não que você recebe das pessoas é o sim de Deus para sua vida. Escuta isso que eu estou te falando. O não que você recebe das pessoas é o sim de Deus para sua vida. Voltando a José, porém, por ser um filho mais amado do seu pai, ele despertou a ira e a inveja dos seus irmãos, tendo assim aquela constante afronta dos irmãos por ser o filho preferido do seu pai. E nisso, os seus próprios irmãos o venderam para não matá-lo. Alguns irmãos queriam matá-lo e outros, para poder fazer uma coisa melhor, preferiram aconselhar os seus próprios irmãos a vendê-lo. E venderam José. Venderam ele como escravo. Venderam José para um andarilho na rua para que ele possa ser vendido como escravo. E esse homem sofreu. Esse homem sofreu muito. Porque na verdade naquela época ele era o preferido do seu pai. O filho preferido de Jacó. Disso, com toda a sua ira, José foi vendido como escravo, vendido como escravo à casa do seu senhor, por esse homem ser abençoado por Deus o tempo todo. Na casa do senhor que ele foi contratado como escravo, ele se transformou em um administrador de toda a casa de Potifar, que naquela época era o general da guarda do faraó do Egito. Com isso, José cresceu cada vez mais como administrador da casa de Potifar. Mesmo como um mero escravo, ele se tornou um administrador de um grande líder daquela nação na época. Mas Deus tinha grandes coisas para a vida de José. E a história de José nem começou e nem acabou aqui. Com isso, como administrador da casa de Potifar, José cresceu e se tornou importante para Potifar, respeitado pelos empregados. Sua esposa, um belo dia, viu que José tinha crescido e se tornado um grande homem. E a esposa de Potifar o tentou. Isso mesmo, a esposa de Potifar deu em cima de José, como mulher desejando um homem. José, com muita integridade, com muita verdade, disse não àquela mulher, mesmo que a esposa de Potifar tivesse uma beleza rara. José não caiu. José não pecou contra Deus e nem contra Potifar. José foi íntegro. E ela, revoltada com o não que recebeu de José, começou a gritar, pedindo socorro, como se José tivesse abusado dela. Ela rasgou as suas próprias roupas para que parecesse que foi violentada sexualmente por José. Mas Deus tinha um projeto muito maior para José. E o melhor ainda estava por vir. Com isso, José foi preso. Potifar ficou muito triste com aquilo, mesmo sabendo que no fundo José era inocente. Ele não tinha provas contra a esposa, pois ela estava com a roupa rasgada. Mas ele sabia que José não havia feito aquilo e, para lavar a sua honra, mandou prender José.
Potifar sabia da inocência e da integridade de José, mas mesmo assim... E aqui vamos lá comigo. De filho preferido para escravo. De escravo para administrador da casa do general. De administrador para preso, presidiário. Olha o que esse homem passou. Ficou preso injustamente, preso sem nenhum crime, sem ter cometido nenhum crime. O único e primeiro crime que ele cometeu para ele, supostamente, foi ter sido escolhido pelo pai como preferido. E daí começou. Só que você acha que foi daí que isso aconteceu? Não. Não tem nada a ver com Jacó ter escolhido ele como filho. Porque Deus já tinha um propósito na vida de José. E esse propósito da vida de José tinha que passar por todas essas etapas. Por cada etapa dessa, José tinha que passar por cada uma dessas etapas para se tornar o homem que Deus precisava que ele fosse. Para se transformar num homem que ele ainda ia se tornar. Então vamos lá. Mantido na prisão, esquecido na cadeia, José ficou. E na cadeia, José se transformou em um organizador da prisão. Ele mostrou para todos os carcereiros que ele era diferente. Dentro da prisão, ele tinha o respeito dos carcereiros e dos presos. E lá mesmo, na prisão, um dos 2 homens do rei que tinham sido presos ali por um tempo tiveram sonhos um a um. Todos os 2 tiveram sonhos naquela noite. E José, lá na frente, quando eu falei com vocês que os irmãos, vários motivos os irmãos tinham para não gostar de José, mas um dos motivos foi que José, um belo dia, teve um sonho. E nesse sonho ele sonhava e os irmãos todos se ajoelhavam perante ele. José tinha 12 irmãos e todos os irmãos de José se ajoelhavam diante a José. No sonho era um fecho de trigo e cada um tinha um feixe de trigo e o feixe de trigo de todos se curvava perante o feixe de trigo de José. Só que ele contou esse sonho para os irmãos inocentemente e esse sonho vai ser provado para vocês no final dessa história, para vocês entenderem como José desvendava sonhos. Só que os homens podem esquecer de você, as pessoas podem esquecer de você, mas Deus não se esquece nunca de você. Deus nunca te abandona. E Deus nunca abandonou José. Deus estava preparando José. Foi aí que o faraó teve um sonho terrível, onde ninguém conseguia desvendar o sonho do faraó. E aí aquele homem que tinha esquecido da existência de José lembrou dele naquele momento e falou com o faraó: quando nós estávamos presos, um homem desvendou os nossos sonhos e aconteceu exatamente o que esse homem falou. E o faraó mandou trazer José de dentro da cadeia para frente dele. José saiu de dentro da cadeia correndo para frente do faraó para desvendar o sonho do faraó. Olha o que aconteceu. José, como governador de todo o Egito, ele fez o Egito prosperar como nunca prosperou antes. O Egito foi o país mais rico que já existiu na administração de José. José fez tantas coisas para o Egito, prosperou tanto o Egito, que todo o faturamento que José fez, toda a junta de alimentos que José fez na época, alimentou todo o Egito durante os 7 anos de fome e todas as províncias ao seu redor, inclusive Israel, terra de seu pai, de seus irmãos e de toda a sua família. Foi daí o propósito de Deus na vida de José, pois Deus tinha uma promessa para Israel, para Jacó e a família de Jacó. E foi aí que José foi usado. Nisso, quando José assustou, seus 12 irmãos estavam ajoelhados. Foi aí que o sonho de José que eu contei para vocês lá atrás se concretizou. Os irmãos dele se ajoelhando perante ele
não como José, mas como governador do Egito. Porque era uma forma educada de cumprimentar. Governadores, faraós, naquela época era assim. Era se curvando diante deles. E quando José viu os irmãos se curvando, ele não aguentou e correu para trás e começou a chorar. Ele chorou, sofreu, porque ele lembrou de tudo aquilo que ele tinha passado. E ele tinha um irmão pequeno e ele achou que o irmão tinha passado pela mesma coisa. E ele não queria passar por aquilo. Nisso tudo, José perdoou os irmãos, porque tinha um bom coração e era um homem de Deus. Perdoou os irmãos, pediu para que seu pai fosse trazido para o Egito e mostrou tudo que aconteceu na vida dele. E não foi por causa. Tudo que José passou para chegar aonde ele chegou, foi um propósito de Deus na vida dele. Eu contei essa história toda para você entender, para você que tá aí, pensando que tá acontecendo tanta coisa na sua vida e você não sabe por quê. Tudo que tá acontecendo na sua vida é um propósito de Deus na sua vida. Não deixa que ninguém fale o contrário, que é mentira. Tudo que tá acontecendo na sua vida é um propósito de Deus na sua vida. Da mesma forma que Deus usou José para passar por tudo isso que eu acabei de te contar, Ele está te usando aí agora. Ele está usando você aí agora para mostrar para você que você tem que passar pelo processo. E que o processo às vezes é muito doloroso, é muito doído, é muito sofrido. Para você chegar aonde tem que chegar. Para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, ou seja, entenda os propósitos de Deus na sua vida. Entenda que o que você está passando agora é para que você se transforme numa pessoa mais forte. É para que você se transforme numa pessoa melhor. É para que você realmente seja a pessoa que Deus precisa que você seja. Que através de você, você vai poder ajudar vidas. Que através de você, você vai poder cuidar de vidas. Que através de você, você vai fazer cumprir, acima de tudo, a vontade de Deus na sua vida. Entenda, faça o melhor de você, faça sempre o seu melhor. Não reclame, não fale mal de ninguém, não queira o mal do seu próximo, ame o seu próximo como a ti mesmo, faça o seu melhor todo dia. E pode ter certeza que Deus está olhando por você. Tenha um ótimo dia, fica com Deus. Valeu.